Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. E nesse momento, agora, vou pedir toda a atenção de vocês. As crianças, vamos fazer silêncio para a gente poder entender, tá certo? Para compreender a mensagem. Então, nesse momento, vamos dar início. Aqui é a nossa peça. Vai ser... vamos retratar um pouco da vida de São Francisco e Santa Clara. Então, nesse momento, como disse os meninos, vai ter alguns efeitos especiais, vocês não se assustem, tá certo, criancinhas? E vamos dar início dentro de instantes. São Francisco e Santa Clara de Assis, o mesmo caminho rumo a Deus. Suas preciosas vidas são colocadas em realce para conhecimento e admiração do universo cristão. Inspirados no modelo divino, construíram com humildade e admirável perseverança uma magnífica obra, cujos ensinamentos e benefícios permanecem vivos, agraciando generosamente todos os corações que procuram caminhar na direção do Criador. Nossa história começa com a piedosa mãe de Santa Clara. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Hortolanda da Fiume, que rezava em frente ao crucifixo, para que sua filha nascesse saudável nesse mundo, quando então o Senhor falou com ela. Darás a luz a uma luz mais clara que o próprio dia. Ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Francisco, filho de Pedro Bernardoni, pertencia à família dos Moricone, conceituada como tecelões e negociantes de tecidos. Desde jovem, ajudava no estabelecimento comercial de seu pai e mostrava grande aptidão para comercializar, porque possuía modos educados e tinha imaginação. Tanto assim, que chegavam a comentar que ele era mais ganancioso e mais esperto que o pai. Todavia, tinha um grave defeito, não era econômico. Mostrava-se loucamente pródigo com os amigos, que eram muitos. Naquela época, aconteciam muitas guerras e disputas.
política. Cheio de ideias, almejava ser um grande cavaleiro. Desde criança, ouvia os mais velhos contar e também lia as famosas histórias do rei Arthur da Inglaterra e seus companheiros da Távola Redonda. E aqueles textos heróicos impregnaram sua mente. Por isso, lembrava-se e ficava sonhando em ser também um cavaleiro do Santo Graal. Queria percorrer o mundo e derramar o seu sangue por grandes causas. Por esta razão, alistou-se com os companheiros para defender Assis. Foram a combate, mas logo foi preso e passou 1 ano atrás das grades. Na prisão, conheceu a palavra do Senhor. Passava a meditá-la todos os dias junto a um amigo que fizera no mesmo lugar. Um ano após, fora liberto e retornou para Assis. Acometido de uma grande febre que durou 5 longos meses. Sentindo-se cada vez mais saudável e chamado para o serviço e para o amor a Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, venceu toda a repulsa. Francisco, comovido pelo exemplo de Cristo, beijou as mãos chagadas dos leprosos. Logo após, dá todas as suas coisas aos pobres.
vai morar na igreja de São Damião. E muito especial, Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião em Assis e sentia Jesus falar ao seu coração. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Não vê que ela está em ruínas? Os estigmas da cruz. E na pobreza foi reguer Santa Maria. E nela toda a igreja do Senhor. Na Eucaristia, na alegria, o dia a dia. Francisco e seu pai, tomado de ira e desgosto, foi buscá-lo. Dizendo que escolhesse entre voltar para casa e renunciar à herança. Despoja-se de todas as suas roupas. Deixando seu pai da terra para servir ao seu Pai que estás nos céus. E com o tempo, foram surgindo seguidores de seu modo de viver. Deus concedeu a Francisco os dons de profecia e de milagres, profetizando um convento de religiosas em cujo nome se glorificará o Senhor e a Igreja.
Ao ouvir a Santa Missa, Francisco meditava com a leitura do Evangelho. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a. A paz esteja nesta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se porém não for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Foi então que Francisco percebeu a verdadeira missão que o Senhor havia designado para ele e seus seguidores. Passaram a viver na pequena igreja de Santa Maria dos Anjos, chamando-se de frades menores. Francisco pedia em oração que o Senhor estabelecesse uma regra de vida para os frades menores, e a resposta vinha com 3 passagens do Novo Testamento. Respondeu-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Em seguida, Jesus diz a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Disse-lhes: não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em 1210, quando o grupo contava com 11 membros,
São Francisco de Assis redigiu uma pequena e informal regra. Esta regra era, na sua maioria, os conselhos de Jesus para que possamos alcançar a perfeição. Com ela, foram a Roma apresentá-la ao Sumo Pontífice. Lá, Francisco apresentava ao Papa Inocêncio III com seus frades, pedindo autorização para pregar. Porém, relutavam em aprovar a nova comunidade. Os frades menores queriam ir embora, mas Francisco resolve falar mais uma vez com o Papa. O Papa contou de seu sonho, que a Basílica do Latrão, catedral do Papa em Roma, estava caindo, e um monge como São Francisco a sustentava para não cair. E disse a Francisco: na verdade, é por meio desse homem piedoso e santo que a Igreja de Deus será restabelecida nas suas bases. Então, o Papa vê tamanha disposição a vivenciar tal regra, pedindo a presença dos demais membros. Dirigindo-se ao pequeno número de discípulos, disse: Ide com Deus, meus irmãos, e pregai a penitência segundo a inspiração do Senhor. E quando o Todo-Poderoso vos tiver feito crescer, voltai a procurar-me, e eu vos concederei então muito mais do que hoje. Manifestava seu amor a Deus por uma alegria imensa, que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos, conquistando vários discípulos, entre eles a filha do conde de Sasso Rosso, Clara de Assis. Clara pertencia a uma família nobre e era muito bela. Desde muito nova se mostrava caridosa e respeitava os mais pobres.
Ao se deparar com a decisão de Francisco de Assis em viver uma vida de completa pobreza, Clara foi tomada por uma irresistível decisão de segui-lo na vida religiosa. Que Francisco, Clara também enfrentou forte oposição da família, que não aceitava que sua filha abandonasse a vida nobre para viver na completa miséria, mas nada a demoveu de seu ideal. Aos 18 anos de idade, Clara fugiu de casa, decidindo-se radicalmente pela vida religiosa. Senhor Altíssimo Rei, Pai Celeste, aceito Jesus Cristo como meu esposo, para viver até o fim da minha vida, segundo a perfeição do Santo Evangelho. Eu, Francisco, filho e servo do Altíssimo Sumo Rei, Pai Celeste, prometo da minha parte e dos meus frades cuidar diligentemente de você, com especial solicitude. Clara de Assis, que contra a vontade do Pai,
May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from Clara disse ao pai não querer deixar de servir ao Cristo pobre, ao menino Jesus, nascido numa manjedoura. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Habitando as terras da igreja de São Damião, Clara e suas irmãs seguiam a regra de vida apresentada por Francisco, vivendo na pobreza evangélica. Clara, com pureza e verdadeiro amor a Deus, curou com um beijo o câncer que havia desfigurado o rosto de um homem. May it be when darkness falls, your
naturezas, souberam resistir e solucionar todos os problemas com bravura e muita fé. Foi assim que também resistiram à tentativa de invasão do convento pelos soldados sarracenos. Doente, no leito, pediu que fosse colocada diante da porta principal, que estava fechada, e mandou trazer o ostensório de marfim com Jesus sacramentado. Com o ostensório na mão e as monjas ao seu redor, rezou uma fervorosa súplica ao Senhor Deus, pedindo que livrasse suas filhas das investidas do maligno. Pouco depois, ela ouviu uma voz: serei sempre o seu guarda.
vez mais doente. Em uma de suas viagens ao Egito, na tentativa de converter o sultão, adquire uma doença nos olhos e quase perde toda a visão. Seu corpo começava a sofrer com sucessivas hemorragias e altas febres, além de sentir grandes perturbações interiores, sentindo-se perseguido pelas trevas. Quando se sentia mais saudável, subiu ao Monte Alverne com alguns de seus irmãos frades. E em uma das noites, quando não conseguia dormir, sentindo-se perturbado, conseguiu adormecer pensando: no céu será tudo diferente, será maravilhosamente bom, como aliás deve ser. A paixão de Jesus imprimiu uma profunda impressão de piedade e amor no coração, e de tal ordem que nasceu um imenso desejo em seu espírito de consolar o Senhor, de mitigar as dores divinas por causa dos muitos pecados da humanidade. Tão envolto ficava pelo drama da paixão que derramava lágrimas em profusão, principalmente quando se lembrava que foram as palavras do Senhor crucificado em São Damião que o afastara do mundo e induziria a seguir Cristo na pobreza. Assim, a sua sincera gratidão impôs-lhe uma grata obrigação: honrar sempre a cruz de Cristo. Em uma noite de oração profunda, Francisco teve a visualização do santo anjo Serafim, que tomava a imagem do Cristo crucificado com todas as suas chagas. Desaparecendo a visão, ficaram no corpo de Francisco as chagas da paixão de Cristo, e no seu coração uma fulgurante e incandescente chama do amor divino. Logo após, ao banhar um leproso, à medida que suas chagas tocavam no corpo, o leproso ia sendo curado.
percebeu que estava próximo de morrer, mandou que o levassem para sua pequena cela na Porciúncula. No sábado, 3 de outubro, o santo vivia seus últimos momentos. Ao entardecer, começou a cantar o Salmo 141 de Davi, rodeado pelos frades que choravam e não queria deixá-lo sozinho. Seus lábios fecharam para sempre, e foi cantando que entrou na eternidade, cantando o lindo cântico das criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o irmão Sol, que clareia o dia e que com sua luz nos ilumina. Ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua, pelas estrelas que no céu formastes, claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo sereno e por todo o tempo em que sustentas as tuas criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, produz frutos diversos, flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam pelo teu amor e suportam as enfermidades e tribulações. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Louvai todos e bendizei, ó meu Senhor. Dai-lhe graças e o serviu, com grande humildade. São Francisco e Santa Clara de Assis, o mesmo caminho rumo a Deus. Um mesmo chamado, porém diferente. 2 corações apaixonados por Deus. 2 corações apaixonados pelos homens. 2 corações apaixonados pela natureza e pelos animais. 2 corações apaixonados pela Eucaristia. São Francisco, um pregador fervoroso e um homem corajoso. Santa Clara, uma mulher corajosa, silenciosa e orante. Um ideal de ontem e de hoje. Venha fazer parte da família franciscana.